Olá, meus amores. Vamos iniciar hoje nossos estudos em português, né? O seu material aí pertinho de você. E antes da gente iniciar, nós vamos pensar aqui nas coisas que Deus tem feito por nós, nossos familiares, né? E sermos gratos a eles no dia de hoje. Agradecer, cuidar também com amor daquele que cuida de nós, retribuir, não é? Também essa gratidão e esse cuidado aí na sua família. Você com seus pais, seus parentes, viu? Então, nós vamos iniciar agora a nossa aula com bastante atenção e começando aí com a nossa correção da tarefa. E você agora vai abrir na página 102. E nós vamos dar essa continuidade aí a essa correção. Ficou aí a continuação daquela atividade da entrevista, né, da leitura, e agora vamos fazer aí dar aí para você as respostas e faça a sua comparação, tá certo? Não é obrigada a se estar exatamente com as palavras que você está vendo. Vamos, a questão, página 102, é a 11, relacionada à entrevista da página 98 do filme Divertidamente. A pergunta era: releia a penúltima pergunta da entrevistadora. O que significa se permitir ficar triste? Quando ela perguntou ao entrevistado. O que é que você respondeu? Vamos aí agora comparar a sua com a que eu coloquei para você ver. Significa ter direito a ficar triste quando há motivo para isso. Às vezes a gente tem motivo e fica triste por alguma coisa que aconteceu, viu? Então o filme ele passa isso, não é? Em algumas cenas aquela questão do ficar triste e permitir você a ficar triste. E nem todos os dias, às vezes a gente não está bem, cai essa tristeza, né? Aí muitas vezes as pessoas pensam que ficar triste é muito ruim. E de fato, ninguém quer ficar triste, mas às vezes é necessário. É isso o que o filme diz. Isso aí é a pergunta que ela fez e teve a sua resposta. Ou aquilo que o filme, a cena do filme está passando. Para aqueles que assistiram o filme, sabe do que nós estamos falando agora. A questão 12. Quais são as duas narrativas que acontecem ao mesmo tempo no final? Olhe agora a sua resposta e dê uma olhada na que está aí. A história da vida externa das personagens e da vida interior da Riley, né? Dos seus sentimentos. A história da vida externa das personagens e da vida interior, né, dentro dela, aquilo que ela estava vivendo, aquilo que ela vivia fora, né, entre as pessoas, e aquilo que estava se passando dentro dela, os sentimentos que estavam dentro dela. Vamos para a 13. O que o produtor e o diretor do filme valorizam mais? O uso da tecnologia ou uma boa história? Explique. Aí, olha como faça a sua comparação, uma boa história, né? Ele diz que o mundo mudou, mas que não pode imaginar um mundo em que não haja espaço para uma boa história. Então, ele está aí valorizando uma boa história. E terminamos aqui, não é, esse texto com o gênero entrevista. E nós vimos durante os nossos estudos que a entrevista é aquele gênero textual onde nós temos perguntas e respostas. Pronto, vamos lá passar agora para a próxima. E hoje nós vamos dar continuidade à acentuação de palavras paroxítonas. Lembra? Na primeira parte, nós estudamos paroxítonas e aprendemos que é quando a penúltima sílaba é tônica.
Você ainda tem dificuldade de descobrir a sílaba tônica de uma palavra? Você ainda tem dificuldade de saber se ela é última, penúltima e antepenúltima? Então, presta atenção aqui para você reconhecer a paroxítona. As palavras ela têm uma sílaba tônica e de acordo com a posição dessa sílaba tônica, ela pode ser oxítona se essa sílaba tônica for a última. Se for a penúltima, ela vai ser uma paroxítona. Se for uma antepenúltima, ela vai ser proparoxítona. E como a acentuação, as regras de acentuação das paroxítonas é um pouco mais extensa, nós aqui estamos na parte 2 da acentuação. Antes nós vimos que são acentuadas as paroxítonas terminadas em i, is, us e em ditongo. E agora aqui, hoje, nós estamos com as outras regras. Vamos lá para as próximas regras agora. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ão ou ãos, ã ou ãs. Exemplo, nós temos órfãos, órgão e órfã. Olhe a terminação, olhe para o final, viu? Você localizando aí como é a terminação da paroxítona, você vai conseguir saber se ela é uma palavra acentuada. Próxima regra. Também são acentuadas as paroxítonas terminadas em ou uns, como álbuns, fórum. Olhe a terminação. Álbuns, ó, uns, fórum, tá vendo? Lembrando que essa regra é das paroxítonas. Também agora, dando continuidade, nós acentuamos as palavras paroxítonas terminadas em L ou N. Veja agora aí os exemplos, ó. Pólen, olhe para o final, termina em N. Amável, termina em L. Respeitável, também termina em L. E hífen, termina em N. Outra observação aqui, viu? Sempre olhando a terminação da palavra para justificar esse acento. Última regra. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em R, em X ou PS, como nos exemplos agora. Látex, olhe para o final, X. Repórter, R. Bíceps, PS. Pronto, essa é a observação que você sempre tem que ver na palavra quando você tiver dúvida se ela é acentuada ou não. Tem que prestar atenção. Você já aprendeu que nem todas as palavras paroxítonas são acentuadas. Agora você tem uma regra aqui que ampliou mais, não é? Não só era só em ditongo, i, is e us. Nós temos agora ãos, ãs, uns, L, N, R, X e PS. Pronto. Agora, a partir de hoje, nós vamos estudar, vamos fazer as nossas atividades para fixar aí essas acentuações nas palavras, viu? Então, se ficar ainda na dúvida, você vai estudando um pouquinho, estuda aquela que já passamos, né? I, is, us, em ditongo, depois passa para essas, até você fixar. Não vai ser assim logo que você vai já com todas. Se for, perfeito, tá bom? Mas não fique triste se você sentir ainda dificuldade. Nós temos aí muitos meses para trabalhar a acentuação dessas palavras. Como eu justifico a acentuação dessas palavras? Por acaso, eu tenho a palavra zíper. Exemplo, zíper. Se eu disser, justifique a acentuação da palavra zíper. Como é que você iria fazer? Paroxítona terminada em R. Por isso que zíper é acentuado. Agradável. Paroxítona terminada em L. Imã. Paroxítona terminada em an. Álbum. Paroxítona terminada em ônix, paroxítona terminada em X. Viu? É assim que a gente justifica a acentuação. Para isso,
você precisa estudar para quando tiver uma questão parecida com essa, você já saber que a justificar é você olhar qual é a regra que aquela palavra pertence e por que ela é acentuada. Vamos agora aqui, ó. Agora é com você. Eu vou lhe dar aqui um tempo e você aí da sua casa vai dizer para você mesmo ou para alguém que está perto de você por que a palavra útil é acentuada. Primeira coisa foi que eu falei, precisa olhar para o final. Pronto. Descubra qual é a letra que está no final. Se você falou que é uma paroxítona terminada em L, você acertou, viu? Agora vamos para tórax. Olhe para o final da palavra tórax. Pronto? Você já disse aí para você porque que tórax é acentuado, é uma palavra acentuada. Vamos lá, vamos lá. Tórax, paroxítona terminada em X. Açúcar. Agora faço o mesmo com a palavra açúcar. Veja se vai ficando difícil ou mais fácil essa justificativa agora. Pronto? Você respondeu paroxítona terminada em R. Dê uma olhada no final. Em R. Se você disse isso, ó, acertou. Muito bem. Agora nós vamos para bônus. Faz aí, bônus. Diz aí agora. Se você disse que bônus é uma paroxítona terminada em us, você acertou. Agora, sótão, vamos fazer diferente. Eu vou falar e no final você daí diz a terminação, tá certo? Aí depois eu confirmo. Sótão, paroxítona terminada em. Vamos lá? Se você disse paroxítona terminada em ão, acertou. Muito bem. E agora vamos continuar esse estudo com os exercícios, o treinamento, né, desse estudo. Note que a gente já iniciou a acentuação de palavras paroxítonas em outras aulas. A tia dividiu para que essa lista de regras ficasse em um segundo momento que nós já estamos nele, bom? Mas tudo isso aí está no seu livro. Abra agora na página 105 o seu livro, português. Pronto, 105. Na página 105, nós temos a primeira questão. Olhe, a acentuação de palavras paroxítonas 2, porque já é a segunda parte dessa aula de acentuação. Você vai ler esse pequeno texto. Leu esse pequeno texto, você vai para a letra B, porque a letra A, ela é oral, certo? A letra B, sublinhe as palavras do texto que são acentuadas. Você olha para esse pequeno texto, depois que você leu, e vai sublinhar, passar um traço embaixo das palavras paroxítonas. Ele pede, não, as palavras acentuadas. Cada palavra, não importa se é paroxítona ou não, qualquer palavra que tenha um acento agudo ou um acento circunflexo, sublinha. Procurou todas as palavras, já não tem mais nenhuma para sublinhar, você vai para a letra C. Qual das palavras que você sublinhou é paroxítona? Pronto. Nesse momento, já tem o quê? A experiência de saber que paroxítona é uma palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Pronto. Agora, olhe a acentuação dessa palavra. Descubra a paroxítona e veja o acento dela na penúltima sílaba. Coloque essa palavra aqui. É apenas uma, ok? Das que você sublinhou. E agora você tem um quadro com
Bastante palavras aí, ó. Viu? E agora, o que é que vamos fazer nesse quadro, com esse quadro? Ele pede para você ler em voz alta estas palavras paroxítonas acentuadas. Por quê? Para você visualizar assim, ouvir bem onde está a sílaba tônica e onde está o acento. Você ouve e visualiza, tá bom? Depois que você leu, olhou, viu a posição da sílaba tônica, viu onde é que está o acento agudo ou circunflexo, você vai fazer agora o quadro A. No quadro A, você vai organizar as palavras da tabela. Paroxítonas acentuadas terminadas em ão, ãos ou ãs. Olhou para o quadro, vai colocar aqui somente a que pertencer essa regra. Depois, você vai para as paroxítonas terminadas em ou uns. O mesmo vai fazer com as que terminam em L ou N e também R, X ou PS. Aí eu coloquei a 106, por quê? Porque a letra B, essa é a letra A. A letra B, ela termina na 106. É a nossa última questão. Passe a sua página para a letra B, para você visualizar essa letra, questão, na página 106. Complete a regra abaixo, de acordo com a tabela que você preencheu. São acentuadas as paroxítonas terminadas em. Você volta para o quadro e vê aí. Está bem em cima. E pega tudo e coloca lá, completando a regra de acentuação do estudo de hoje. Viu? Pronto, só é até aqui. Coloque assim, até aqui nessa questão. É para fazer a 3, a 4? Não, não é para fazer agora, certo? Nós vamos fazer em outra aula, em outro momento. Vamos assim, aos poucos, para que você possa ficando mais assim, firme, já tirando um pouco de dúvida. Depois faremos em outro momento o restante dessa atividade. Não se preocupe, tá bom? Então, você vai ter uns bons estudos aí. O quadro verde de alguma questão aqui nesse quadro verde da letra A, você tem as regras de acentuação das paroxítonas. E agora é só estudar. Então, bons estudos, uma boa tarefa para você e até nossa próxima aula. Ó. Beijo, bom? Tchau.